Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. E hoje vou falar sobre os ídolos do mundo, os ídolos caídos. Lógico que o versículo chave seria o Êxodo 24. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se semelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Ou em outra versão, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E lógico, não podia faltar de falar desse cara aqui, ó, o Sean Didi. Mais uma vez eu falo e o pessoal pensa que eu faço tipo. Não fazia a mínima ideia que nesse camarada até ele explodir na mídia. É um rapper, cantor. Eu lembro vagamente que tinha um crioulo que cantava junto com o Justin Bieber, mas nem associava que era ele mesmo, quando o Justin Bieber foi lançado ao estrelado. Aí vem a questão então. A Bíblia ali está falando de imagens e escultura. E é claro também que isso abrange para pessoas. Há 2 semanas atrás, quando eu soube desse caso no meu trabalho, o pessoal falando que estava chocado, que não sei o que, não esse cara, mas outro também. Aí envolvido também aquele cara, cantor sertanejo, o de forró, que também envolvido com apostas ilegais. E muita gente ficou decepcionado com a queda do ídolo. Eu vou explanar isso lembrando um episódio de Brave Star. Lembro que agora meus colegas no meu trabalho falam que quando eu faço meus vídeos eu falo de Dragon Ball. Não, não falo de Dragon Ball. Mas é interessante que eu vou pegar um episódio para explanar do Brave Star, do mesmo universo do He-Man e She-Ra, embora nunca se encontraram. Para quem conhece há pouco tempo, só em 87 esse desenho, Brave Star, o Bravo das Estrelas, era um xerife num planeta fictício, que era um asteroide com 3 sols, um planeta chamado Novo Texas, de seres humanos que colonizaram. E esse xerife tinha um mentor que era um cara que ele espelhava, que ele idolatrava, e na academia, ele numa disputa ele perdeu e todo mundo viu na cara dele. Esse outro mentor, que também era um xerife, matou um cadete. Aí o episódio era ídolo caído. Aí a missão do Brave Star era agora prender, levar esse cara à justiça, o cara que ensinou tudo que ele sabia, que era o ídolo. E no final do episódio ele falava, antes do cara ter algemado e levado preso, ele: você era meu herói, por que fez isso? Aí o cara, de uma forma bem fria, fala: nunca pedi para ser herói de ninguém. E esse episódio ele era muito bom, como todos os desenhos de Lois Kimi, Hal Sattler, Louca Shiva, todos esses caras escreviam, He-Man, She-Ra, Brave Star, até mesmo os Exterminadores de Fantasmas, tinha uma mensagem no final que falava a respeito disso, né, sobre pessoas botar assim, confiança assim, em pessoas, em ídolos, em seus heróis. Eu aprendi uma coisa: nosso herói é Deus, meu herói é Jesus, meu super-herói é Jesus, o herói da vida real que realmente venceu forças espirituais, né? O John Constantino que venceu inferno, foi Jesus. E aí as pessoas se apegam ao cara, o cara canta bem, era um rap, ficou famoso, cresceu, tem uma fortuna de $1 bilhão, tem imóveis, tem tudo, fazia festas regadas a drogas, a sexo fácil. E tem uns casos, escândalos sexuais dele, que ele possa ter estrupado, que não sei o que. Outros falaram que ele possa ser suspeito da morte de Michael Jackson. Aí já começaram a inventar que Michael Jackson forjou a própria morte para poder escapar dele. Aí um amigo meu falou assim: mas como é que nunca mais ouviu falar de Michael Jackson? Pô, se ele forjou a morte, ele tem que continuar morto, né? É bem óbvio isso, né? Agora, né, pelo tempo, acho que o Elvis Presley já morreu mesmo, né? Que Elvis não tinha morrido, só tinha voltado para casa. Agora Michael Jackson não morreu, só está escondido. Mas o ponto nisso
agora eu vou abranger muito mais, não é só relacionado ao mundo e a seus ídolos. Até nos Simpsons esse cara apareceu, se eu vi, eu nem associava que era ele. Eu sou péssimo de associar pessoas, não sei se é ele também, acho que não. Estava lendo que ele até fez uma participação num dos episódios de Havaí 5.0, nova versão, claro, né? Aí eu estava lembrando vagamente que era ele. Mas se não citasse, jamais ia associar uma pessoa a outra. Sou péssimo para poder guardar a fisionomia das pessoas. Mas é só no mundo que tem isso? Essa idolatria de cantores, de jogadores de futebol, artistas? Não, infelizmente até nas igrejas estão copiando isso. Parece até um vídeo repetitivo, que eu já vou falar aqui, mas pegando num gancho da mesma forma. Nós não temos que ter ídolos gospel. Nós não temos que ter ídolos pastorais. Grandes pastores de renome, grandes missionários, grandes evangelistas, grandes cantores, grandes cantoras gospel. Nós não temos que ter essa idolatria como o mundo tem. Quando a igreja chega a ter isso, a igreja se perdeu completamente na sua essência espiritual. Quando começa a agir igual ao mundo. Já tem mais de uma semana, lógico. Aí mandaram, não lembro se foi no Facebook que eu vi ou se foi no Instagram, não lembro bem. Aí tava o cantor gospel na igreja cantando e do nada 3 irmãs levantam da cadeira, parece que é plateia, nem parece uma igreja, parece que é um pau. E vão agarrar ele para dar um beijo, tal qual como era as meninas do mundo quando o Menudo fazia sucesso, queriam agarrar ele e tudo. Talvez até mesmo quando o Roberto Carlos era novo, que ainda era bonitão, charmoso, né? Se bem que velho, ele ainda continua com 77 anos casando com menina de 27, sei lá, né? Só porque ele é belo mesmo, não deve ser por nada mais não. Mas enfim, se comportando igual pessoa do mundo, pulando, agarrando o cara, é como se tivesse igual aquela época dos anos passados, 80, 70, quando o grupo Dominó ia cantar, quando Cazuza, Lobão ia cantar e que o pessoal agarrava, ou Evandro Mesquita da Blitz, que era aquela histeria. E eu podia abranger até isso mais para os cantores internacionais, quando os Beatles cantavam, o próprio Elvis Presley. Só que a igreja não pode se comportar assim. Então vemos o perigo dos ídolos, assim como os ídolos de gesso, de bronze, de prata, de ouro, de cobre, seja lá o que for, não traz satisfação para a vida espiritual, para nada. Os ídolos também humanos, eles não trazem satisfação para nada. Aí fala escândalo desse cara, esse rap. Olha, eu não conheci esse cara, mas quando falou do estilo de vida dele, nada pra mim dele é escândalo. Mas aí falaram escândalo, isso não é. Um cara com a vida dele, com certeza uma hora ia ter isso, gente. Jogador de futebol, quando o jogador de futebol começa a crescer, aparecer em balada, aparecer numa festa com 3 garotas diferentes, e vai crescendo, ficando rico, é lógico que uma hora ou outra vai ter algo assim. Uma festa regada de orgias, de drogas. Falaram que até Boa Noite Cinderela podia ter nas festas desse cara. Aí fala, os Simpsons prevê tudo, já prevê o futuro. Aqui não tem nem como prever isso aí. Uma pessoa com um pouquinho de lógica, vendo o que o cara faz, o estilo de vida dele, é lógico que isso vai ter. Um jogador que é muito ovacionado, que a mulherada diz que ele é sexy, é gatão, é o mais gostoso, que não sei o que, e o cara nunca tem namorada fixa, é lógico que uma hora ou outra ele vai ter uma festa e ele vai dormir com 3 ou 4 garotas. E uma dessas depois vai na mídia e vai dizer que não queria, que foi estrupada, que não sei o que é uma indenização. Caramba, que escândalo. Não é escândalo, é óbvio. Não é uma coisa que choca, eu quero dizer, no sentido, pela surpresa. Claro, nós temos sempre que nos chocar com essas coisas. Não podemos chegar ao ponto de ter uma frieza para falar, caramba, isso aí é normal, não me assusta mais. Aí que o assustador fica para nós. Quando chegarmos ao ponto que é tão normal essas atrocidades que não nos espantamos mais. É igual o caso uma vez do Francisco Barbosa, na Rádio Globo, falando do caso, né?
mataram uma pessoa de bem, né, esfaqueado, o cara morreu no meio da rua, e o pessoal passava, olhava assim, não podia mais socorrer, já estava morto, né, mas o pessoal que tinha ido pro trabalho, né, igual aquela coisa de antigamente, o pessoal parava, ficava olhando aquele aglomerado para dar uma atenção. E eu lembro que ele falou uma coisa, chegamos a esse ponto, a violência está tão grande no Rio que é tão normal, e que agora uma pessoa morrer esfaqueada, que foi assaltado, ninguém mais se choca. E ele fala assim, meu Deus, como é que pode ser isso? Lógico que parece que aí é a população que está virando o próprio monstro. Eu sei que o caso desse cara é escabroso, é horrível. Eu não quero dizer que é normal no mundo de hoje. Não, não é normal no mundo de hoje. Está se normalizando essas coisas acontecer. E é claro que nós não devemos nunca olhar isso, é mais um caso, não é o primeiro nem o último. Aí dá a impressão que os monstros somos nós. Mas o que eu quis dizer é que não é surpresa que algo assim acontecesse com esse cara. E com outro cantor de hip hop também famoso, que vai crescer e que vocês vão ver também com muita mulherada, sempre cheio de mulher, o cara com muita grana, o cara crescendo rápido, ficando rico. Uma hora ou outra vai ter isso. O cara envolvido com drogas, envolvido com prostituição. Falava que esse cara lançava muitos artistas e depois chantageava. Eu não me atentei muito a esse caso, mas eu fui mais da parte do que falaram que ele até, com o Justin Bieber, ele teve caso, violou tudo. E aí tem um vídeo falando que o Justin Bieber fez uma música nas entrelinhas falando sobre ele. Eu poderia dizer que Linkin Park também fez a mesma coisa, né? Aquela música, os culpados são sempre os mesmos, ou culpado do mesmo jeito, conforme seja a tradução. Aonde a parte onde Mike canta, ele dá uma ideia sobre isso, né? Aquela parte do refrão, do hip hop dele. Parece que já está falando exatamente disso, dos caras aqui que manipulam tudo como esse cara manipulava. Eu não sei nem que música esse cara canta, qual disco ele lançou, não faço a mínima ideia. Não sou fã dele. Aí ele também atirou também a Beyoncé também, que também estaria no meio, envolvido. Aí eu lembro igual o caso da Alison Mack. Ela já foi Alison Mack, aquela que era a clone das aventuras do Superboy, que passava no SBT. Ela aliciou umas meninas para um culto satânico, onde as meninas eram estupradas e um montão de coisa. Ela foi presa. Eu gostava muito daquela série, gostava de todos os personagens. Mas quando descobriu aquilo ali, foi uma surpresa, porque até então para mim foi algo novo. Uma menina envolvida em culto assim satânico. Não tinha ela como uma ídola ou qualquer outra coisa. Não gostava de ver a atuação dela. Eu achava aquela menina com um rostinho tão meigo. Não conseguia imaginar aquela menina indo para uma seita e ser presa, pegar não sei quantos anos de prisão. Acabou com a carreira dela, com a vida dela. Lógico, acabou com a vida das outras primeiro também. E vemos esse cara aqui também, o cara que devia ser bem ovacionado. Lançava artistas no mercado, tinha sua própria gravadora, tinha tudo. E eu fazendo essa pergunta também no meu trabalho, por que um cara que já tem tudo precisa ir para um caminho tão tortuoso como esse? É completamente legal o cara lançar uma pessoa, aquela pessoa ficar famosa e ele ganhar dinheiro em cima disso. Não seria crime? E ele continuaria rico, bilionário como ele está. Para que isso agora? Tráfico de pessoas, exploração sexual. É lógico que são coisas tão escabrosas que nós não imaginamos que uma pessoa que está ali cantando, a pessoa da mídia tão querida, vai fazer isso. É uma coisa, é uma surpresa, sim. É algo chocante, sim, mas é uma surpresa que a gente fica assim, poxa, não poderia imaginar isso? Lógico que não. Porque o meio de vida de uma pessoa, conforme ele vai vivendo de uma forma, sempre longe de Deus, sempre o dinheiro sendo o seu Deus máximo, a pessoa gostando de ser idolatrada, tipo de caras assim, eles respiram
a idolatria. E eles querem ter tudo quanto é tipo de mulher, eles querem ter tudo. Não adianta, o cara era bem humilde, não era humilde. O cara que. E eu não quero nem dizer humilde no. Como dizer assim, no. Humilde de forma assim, vou dizer assim, espiritual. Ah, porque a pessoa não é soberba, é rica, mas a pessoa não pisa nos outros. Não, nem isso esse cara era. O cara era soberbo, soberbo e soberbo mesmo. E a soberbia de uma pessoa, você vê quando o cara ele enriquece, ele muda completamente. Quando o cara ainda continua mantendo as raízes de como ele era, o cara é rico, mas ele continua sendo humilde. Sempre gostamos de citar o exemplo do Silvio Santos. O Silvio Santos era um cara que, embora rico, ele era humilde em espírito. Eu lembrei a palavra rico, é humilde em espírito. Ele mantinha um espírito humilde ainda. Roupas simples, ele não andava com ternos bem suntuosos no seu programa. Parece que era o mesmo terno de sempre, um terno comum, que qualquer uma pessoa compraria numa loja dentro de um shopping. Não muito caro para o homem da posição dele. E o que não é esse caso desse cara? Esse cara devia vestir roupas que devia valer fortuna, cordão de ouro. O dinheiro dele, lógico. Mas a idolatria desse cara e de muitos outros aí faz as pessoas ficarem chocadas, porque, nossa, eu não esperava isso desse cara. E acontece até dentro das próprias igrejas também. Muitos ídolos gospel depois, caramba, esse cara foi feito isso, foi flagrado nisso, aquilo outro. Mostrando que não temos que botar nossa confiança no homem, mas somente em Deus. E as igrejas, então, mais do que nunca, tem que ter vergonha na cara e parar de ter idolatria com cantores de gospel. Há uma semana atrás, eu não fiz um vídeo sobre isso, mas mostraram um vídeo de uma pastora que era influenciadora digital, pastora também famosa, e que o marido flagrou ela no motel e falou com o novinho. Só que o vídeo era um novinho, um cara que deve ter mais de 30 anos também. Então essas coisas vão acontecendo dentro do meio evangélico. E é lógico que nós temos que olhar e pensar, nós não temos que ser igual ao mundo. A igreja não pode ter atitude mundana. E a atitude mundana é idolatrando cantores gospel. Porque o mundo já se decepciona, mas o mundo é natural, longe de Deus. Eles fazem seus ídolos para si. Quando o povo de Israel, no meio do deserto, quis fazer um bezerro de ouro para adorar, não é porque Moisés demorou no monte, é porque o povo não conseguiu chegar até Deus. O povo estava longe de Deus. Não foi a ausência de Moisés, foi a ausência de Deus no coração daquele povo. Um povo que viu a libertação, viu Deus livrar do Egito, mas ainda assim estava com o coração voltado para o Egito. E desde o primeiro momento, quando chegaram no Mar Vermelho, a primeira coisa que eles falaram é que quem dera tivesse morrido do Egito, até que está aqui para poder morrer agora diante do faraó e seus exércitos. Então vemos que quando na igreja, uma pessoa está dentro da igreja, mas ela mantém a essência, o coração dela de uma coisa mundana, ela não vai mais fazer ídolos do mundo. Ela não vai ter mais Roberto Carlos, não vai ter esses cantores sertanejos, qualquer um desses aí agora, como os seus ídolos. Mas ela vai fazer transferência de ídolos para quem está dentro da igreja, ou que se disse da igreja. Aí tem os Rezes da vida, tem o Marco Antônio, tem outros, J. Neto. Eu gosto de ouvir os louvores de J. Neto, mas jamais idolatrando ele. Se a mão depois de um escândalo a respeito dele, eu vou falar, é triste, mas eu vou ficar, caramba, estou chocado, não. Porque o homem, ele realmente é falha, é propenso a cair. E o mundo, ele está nessa porque eles estão longe de Deus. Mas dentro da igreja que se diz estar próximo de Deus, não pode jamais ter idolatria de homem algum. Mas é um grande pastor, olha aqui. Mesmo assim, prega porque o Espírito Santo da sabedoria. Se orou, curou, fez uma pessoa levantar da cadeira de roda, foi porque Deus deu essa autoridade. Senão ele não faria isso. E eu acredito que é uma das razões pela qual
Hoje em dia nós não vemos nem mais milagres nas igrejas. E é triste por isso, porque Deus, ele quer operar, não é que Deus não quer mais operar. É que Deus pode usar uma pessoa e daqui a pouco, em vez do pessoal dar honra a Deus, glória a Deus, por uma pessoa de uma cura que a ciência diz que não tem, as pessoas vão começar a adorar aquele pastor, aquele missionário, seja lá quem for, que orou para aquela pessoa ser curada. Então esse câncer de idolatria, ele tem que ficar só no mundo. Dentro da igreja não pode entrar. E agora vemos esse cara, a fortuna de mais de $1 bilhão, podendo ir para a cadeia. E lembrando que Estados Unidos não é Brasil. Estados Unidos não alivia. Você pode ter $1 trilhão, para os Estados Unidos não quer saber. Lá, a lei pune mesmo. Aí falou que até aquele cara, não sei o que ele falou o nome desse cara, Ashton Kutcher, o cara que estragou a série 2 Homens e Meio. Até esse também pode estar envolvido. Aí, lógico, o cara vai cair. É aquela velha máxima, eu não vou cair sozinho, vou levar todo mundo comigo. É a coisa mesmo dos bandidos covardes mesmo. E se for mesmo, que leve mesmo, eu não ligo a mínima. Não ligo e falar, agora ele dedurou, que se dane, estão tudo errado, que cai todo mundo errado também. Eu não vou ficar dizendo, ele ainda assim foi covarde, foi não sei o quê. Covarde ele já era. Ele entregar quem está junto com ele, ao menos é o mínimo que ele possa fazer, ter um pouco de hombridade. E simplesmente isso, se é o outro também que, aquele ator tão bom, aquela atriz tão boa, tá do bem, tem que ser preso. Esse é o problema da idolatria. A pessoa gosta tanto de uma pessoa que dá a entender, poxa, mas deixa ele fazer essa coisa ruim, só ele só dessa vez, porque ele é muito querido, muito amado. Não importa se é muito amado, se é muito querido, tá errado, tem que arcar com as consequências. E os cristãos têm que entender que o mundo, eles não têm uma direção de Deus. Por isso que eles procuram tanto ídolos de gesso, de bronze, como seus ídolos humanos. Mas a igreja, ela tem Jesus. Jesus para ser adorado, Jesus para ser invocado, para buscar. Nós não precisamos de ídolo algum gospel. Pastores que grandes renome. Eu não sou contra grandes pastores de renome, não é isso, não entendo mal. Agora, o que não pode é, por ele ser um pastor de grande fama, ser adorado por isso. Adorado é somente Deus. Sobrinho da minha esposa, eu digo também meu sobrinho, ele comentou um caso tem uns 2 a 3 meses, né? E ele falou comigo assim, vê que isso não está errado, Alex. Aí falou, botou o nome de um pastor famoso, e queria numa grande igreja batista pregar, e falou, olha aqui o quanto estão cobrando. Ele, pai da igreja devia ser de graça, né? Ou seja, e o pessoal estaria cobrando a entrada para ir, mas não era bem a igreja, era como se fosse um grande salão alugado onde esse pastor ia pregar e tinha cobrança de ingresso, como tinha sido no teatro, no cinema ou qualquer outra coisa, ou numa ópera, sabe? Mas por que pagavam? Porque aquele homem tem uma palavra tão maravilhosa que merece pagar, quando a palavra de Deus tem que ser de graça, mas por causa de uma certa idolatria. Aquele pastor, aquele que é daquela palestra, ele naquele momento ali, ele se tornou um ídolo, que você paga em espécie para poder assisti-lo. Então esse é o perigo. Esse é o perigo também para o cristão. Porque depois que tem pessoas, tô tão decepcionado com o cantor gospel, não sei o que, tá porque quer. Tá porque fez ele de ídolo. O certo é dizer, estou triste, muito desolado, porque aquela pessoa caiu da graça, a pessoa parecia que era tão de Deus, está assim. Ficar triste com a queda de uma pessoa, tudo bem, eu fico triste. Agora, ficar decepcionado porque não esperava aquilo daquela pessoa, aí não dá para como defender. Nós temos que sempre estar esperando o pior de cada ser humano. Poxa, irmão, mas que pensamento pessimista. Não, mas não é que eu estou sendo pessimista. Eu não estou dando
uma de, vamos dizer assim, de Smurf ranzinza, não estou falando isso. Está sempre o pensamento é o contrário. Eu quero dizer que do ser humano nós vamos esperar sempre o pior, porque o ser humano ele é invólucro do pecado. E o ser humano sem Deus, ele sempre irá fazer o pior. Não é para poder a pessoa incrédula falar, mas eu não estou na igreja, mas não sou uma pessoa ruim. Mas não é isso que eu quero dizer. O ser humano ele sempre está propenso a ir mais para o lado do mal. E as situações que a pessoa vai vivendo na vida faz a pessoa ir lá para o lado do mal. Para o diabo querer que Jesus fosse para o lado dele, o diabo teve que oferecer várias coisas que cresceriam os olhos de qualquer ser humano, para que aquelas grandezas fizessem a pessoa esquecer um pouco de Deus. Só que ali era o próprio Filho de Deus, e Jesus era dono de todo o universo. Não tinha nada que o diabo tinha que oferecer a ele. Para um homem, sim. O diabo pode oferecer o mundo, mas para Jesus, não. Então é isso aí, quando nós vemos também que dentro da igreja, os ditos cantores gospels também pode nos decepcionar, não é para poder ser aquela surpresa imensa, mas ele era tão de Deus. A pessoa podia dizer que era de Deus, mas vê as condutas, cobra horrores para ir numa igreja, cobra horrores para falar alguns versículos bíblicos. Eu me pergunto, é de Deus uma pessoa dessa? Eu não me assusto quando uma pessoa dessa cai e descobre tudo quanto é coisas erradas de uma pessoa dessa. Então nós não podemos agora nos comportar feito pessoas mundanas, porque a indústria musical perdeu um grande ídolo, um grande empresário, 54 anos, está novo ainda, 4 anos abaixo que eu apenas. Mas e daí? E muitos agora vão ver, agora eu não vou mais ouvir as músicas dele como antes, que não sei o que blá blá blá, aquela coisa, porque tem o cara como ídolo. Então por isso que eu digo que um cristão ele não pode ter ninguém como seu ídolo. Jesus é o nosso único herói, somente. E Jesus não é ídolo, Jesus é adorado, é diferente. Jesus não é idolatrado. Jesus é adorado, porque ele é o próprio Deus. Então eu vejo que são os ídolos caindo do mundo. E quando os cristãos também passam a ter ídolos na igreja, eles também estão se tornando mundanos. Porque aqueles quando caírem, na verdade são só mais uns ídolos do mundo fingindo estar no Evangelho. É só isso aqui só, não vou explanar muito não. Eu não tenho a pretensão de ser igual um canal de notícia nesse caso, falar dos crimes dele, de quantos anos de prisão ele ficar. Não é isso que eu queria trazer. A mensagem que eu quis trazer para esse vídeo é para o cristão entender a não agir como o mundo, que tem seus ídolos humanos e depois se decepciona com a queda deles. Tá o fato do ídolo caído. Tá bom? Tô ficando até por aqui. Uma boa noite para todos. Uma ótima sexta-feira. Amanhã, para quem tá de folga, curtir. Para quem vai trabalhar igual eu, graças a Deus. Um bom dia de trabalho para todos. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Se alguém é a favor da minha opinião, deixe comentário. Se é contra, pode falar também. Pode dizer não, que nós temos que honrar os nossos cantores gospels. Você pode falar o que quiser. Sua opinião é livre. Ou como aquele programa dizia, a palavra é sua. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deu ajuda. Hoje o YouTube me sacaneou mais uma vez. Há uns meses atrás eu estava com aquele problema de sempre estar comendo inscrito meu. Eu estava com 307 inscritos, do nada o YouTube me fez voltar para 305 de novo. Assim fica difícil chegar aos 500 para monetizar. Mas eu conto com a ajuda de cada um, tá bom? Beijo carinhoso, fique com Deus e até o próximo vídeo.